Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Urque. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Os avanços da tecnologia têm trazido muitas opções interessantes em diversas áreas e na medicina não é diferente. Desenvolvido por dermatologistas, o método MMP, sigla para microinfusão de medicamentos na pele, tem demonstrado resultados relevantes na solução de diversas queixas dermatológicas, sendo utilizada com sucesso para o tratamento de inúmeras doenças da pele e do cabelo. No programa de hoje vamos explicar um pouco sobre como funciona a microinfusão de medicamentos na pele e para quais patologias o tratamento é mais indicado. Para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o médico dermatologista Dr. Pedro Vilaça. Dr. Pedro, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Eu agradeço ao convite, fico feliz aí por poder explicar um pouquinho sobre essa técnica, né? E oferecer mais uma opção de tratamento aí aos nossos pacientes. Então, doutor, o que é a microinfusão de medicamentos na pele e como é realizado o tratamento com MMP? É uma técnica nova para entrega de medicamento na pele. Todos nós estamos habituados ao tratamento domiciliar através de cremes, né? E aguardando que isso penetre na pele. E o MMP é uma técnica que permite que medicamentos sejam infundidos na pele de uma maneira mais uniforme e uma penetração mais profunda na pele. Através de pequenas agulhas, existe um aparelhinho que utiliza-se agulhas descartáveis e dessa forma você consegue microinfundir, né, injetar pequenas quantidades numa camada controlável da pele. Você pode regular conforme a espessura da profundidade da agulha utilizada. Basicamente é uma técnica, é uma evolução de entrega de medicamento para a pele, que nos Estados Unidos eles falam de drug delivery, né, de entrega do medicamento. Então o MMP é uma evolução, né, que permite essa entrega um pouquinho mais profundo na pele. Doutor, é uma técnica relativamente nova? É uma técnica nova. Ela já vem sido... É uma técnica brasileira. Brasileira, foi criada por um dermatologista em São Paulo. Vem sido evoluindo, né? Tem sido evoluída com o passar dos anos. Eu tive contato primeira vez em 2013 para 2014 e a gente, né, aguarda os resultados para ver se realmente vale a pena. E hoje eu afirmo que tem muitas indicações que realmente vale a pena a realização do procedimento. Doutor Pedro, a aplicação necessita de anestesia? Sim. Como envolve pequenas agulhas, elas causam um certo desconforto, né, durante a realização do procedimento. Mas a anestesia, de uma maneira geral, é feita apenas com pomadas, certo, né? Cremes, a anestesia tópica. E para algumas áreas, como por exemplo o couro cabeludo, que é uma área de difícil penetração de creme, né? Geralmente aí pode ser feito, dependendo da tolerância de cada paciente, pode ser feito o bloqueio anestésico, né, através do conhecimento da anatomia que a gente tem. A gente aplica-se 1 ml em cada ponto aqui estratégico onde está a inervação e apenas esses pontos já vão ser suficientes para causar a anestesia de todo o couro cabeludo. Mas, né, a maioria dos pacientes, exceto as de indicação para
tratamento capilar são feitos com anestesia em forma de pomada, creme. Doutor, quais são as principais vantagens deste tratamento? A grande vantagem é você conseguir entregar numa profundidade maior da pele os princípios ativos dos medicamentos, seja um anti-envelhecimento, seja um clareador, ou até mesmo medicamentos para queda capilar ou vitaminas. Então você consegue entregar esses medicamentos numa camada da pele mais profunda do que habitual, né? Então a entrega de medicamentos através de cremes é uma entrega superficial e um tratamento a longo prazo. Ele é indicado o tratamento domiciliar. E o tratamento em consultório é um adjuvante, né? É uma coisa para acelerar os resultados, potencializar aqueles resultados do tratamento domiciliar. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico dermatologista Dr. Pedro Vilaça. Estamos falando de microinfusão de medicamentos na pele. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta com mais Pergunte ao Doutor. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, incontinência fecal. E eu converso então com um especialista no assunto, o Dr. Humberto, que vai nos trazer estes esclarecimentos. Doutor, muito obrigada pela participação no quadro. Queria que então explicasse um pouco para a gente sobre o que é a incontinência fecal. Incontinência fecal é uma perda involuntária das fezes. Ela acontece quando a pessoa, ou por uma falta de sensibilidade na região do ânus, ou por uma falta de força de contração muscular, ela deixa escapar ou gases, ou fezes líquidas, ou mesmo fezes sólidas. E quem são as pessoas que podem ter este tipo de problema e quando que eles começam a aparecer? Existe idade para isso? Então, geralmente acontece na terceira idade e mais frequentemente em mulheres. Existe uma relação com a quantidade de partos, principalmente partos normais que a mulher teve, se foi usado algum tipo de instrumento para retirar o bebê, como forceps, ou se foi feito alguma incisão, como uma perineoplastia, uma episiotomia para o nascimento da criança. Algumas cirurgias sobre o ânus também podem causar incontinência, como cirurgia para fístula, fissura, ou mesmo para hemorroida, pode originar incontinência. Então é um problema que acomete geralmente mulheres de mais idade e geralmente causa um constrangimento bem importante. Claro. São pessoas que muitas vezes sofrem caladas, elas têm vergonha de contar na família e isso vai provocando uma retração social que é progressiva. Claro. A pessoa, quanto mais o tempo passa, mais piora e mais retraída fica. Então deixa de participar de grupos de pessoas por conta do constrangimento. Mas isso, existe um tratamento, existe cura para isso, doutor? O tratamento ele começa primeiramente com modificações de hábitos, no sentido de melhorar o tipo de dieta que a pessoa ingere, corrigir eventuais problemas como diarreia, eventualmente a pessoa está incontinente porque tem, além de uma musculatura um pouco mais fraca, as fezes um pouco mais líquidas, então transformando um pouquinho, densificando um pouquinho essas fezes, a pessoa consegue melhorar da incontinência. E existe uma segunda linha de tratamento, na qual esses procedimentos eles não são suficientes para resolver a incontinência, que inclui medicações para deixar as fezes mais presas, tratamento fisioterápico, existe uma fisioterapia específica para reforço do assoalho pélvico, para deixar o assoalho pélvico mais forte e para melhorar a sensibilidade. E quando tudo isso falha, existe a possibilidade do implante de um neuromodulador. É um equipamento que, da mesma forma que um marca-passo estimula as contrações cardíacas para acontecerem, é um aparelho que é implantado por baixo da pele e a extremidade de um eletrodo que conduz uma energia elétrica que é sentida pelo paciente como se fosse uma leve vibração, faz com que a pessoa tenha uma capacidade melhor de perceber as fezes no reto e uma capacidade maior de segurar o conteúdo do reto até que ela consiga chegar num vaso sanitário. Então, na maioria das vezes, os pacientes conseguem melhorar a sua incontinência
com as primeiras linhas de tratamento, mas considerando que existe ainda uma opção para os pacientes, aqueles que falham nessas primeiras fases. Mas isso devolve qualidade de vida para o paciente. O paciente volta a ter o seu contato social, volta a poder sair na rua. Importante procurar um especialista para esclarecer essas dúvidas. Geralmente também, o fator né? mais limitador é o constrangimento, a vergonha que o paciente tem de manifestar o problema. Tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente conversa numa próxima oportunidade. Sim, muito obrigado. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima semana. Até lá! O olfato é o mais forte dos sentidos e um elo direto para as memórias. 84% das pessoas que entram em ambientes perfumados declaram intenção de retorno. Associe a sua marca ou produto a uma fragrância. Fixe sua marca na memória dos clientes. Nós criamos o aroma personalizado da sua marca. Já pensou em fazer um aroma personalizado? Omnis Marketing Olfativo. Acesse omnistore.com.br. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico dermatologista da Clínica Múltipla, Dr. Pedro Vilaça. Estamos falando de microinfusão de medicamentos na pele. Bem, doutor Pedro, quais as patologias e condições que podem ser tratadas com esta técnica? É uma técnica bastante ampla, sim. Você pode utilizar para diversas patologias, mas as principais, assim, as mais utilizadas são para cicatrizes, que a gente chama de cicatrizes hipertróficas, ou queloides, queloides. São cicatrizes exageradas. Pode ser utilizada para uma patologia chamada leucodermia solar. São pequenas manchinhas brancas que as pessoas apresentam nos braços, principalmente em áreas expostas ao sol, certo, né? Principalmente nos antebraços, né? Pernas, e até então também para essa patologia não existia nenhum outro tratamento eficaz. Ela também pode ser utilizada para tratamento de melasma, para infusão de clareadores na pele, né? O melasma é uma patologia que causa manchas no rosto, principalmente. Então a gente pode infiltrar clareadores, e também para tratamento capilar, né? A questão da queda capilar, principalmente a queda relacionada à genética, que é a alopecia androgenética, seja masculina ou feminina. Essas são as principais indicações. Agora, doutor, me diga uma coisa, o doutor mencionou manchas na pele, né? Principalmente essas manchas de ordem esbranquiçada. Essa técnica ela também serve para tratamento de vitiligo? A princípio, não temos trabalhos publicados para o vitiligo, por enquanto não. Mas a gente tem, em relação a manchas, né? Nós temos trabalhos e resultados interessantes para as manchas escuras na pele, como o melasma, certo. E para essas manchinhas brancas que são chamadas de leucodermia solar. São as indicações mais relacionadas a manchas. E aqui na clínica, doutor, quais os tratamentos mais procurados? Os mais procurados são o tratamento capilar, a queda capilar, e essas manchinhas brancas que são as leucodermias solares. Eu enfatizo essas duas patologias porque também são os melhores resultados que a gente vê. As outras indicações são melhoras relativas. Para alguns pacientes obtiveram melhoras interessantes, outros já melhoras pequenas. Doutor, e uma outra questão, quando se fala de tratamento capilar, é importante que se diga que os homens são mais acometidos, né? Isso é fato.
mas também as mulheres sofrem também com queda de cabelo, né, doutor? É uma queixa bastante frequente do consultório, do dia a dia, e até então, assim, a gente prescrevia o tratamento domiciliar, mas ele exigia muita disciplina dos pacientes, que acabava diminuindo a adesão ao tratamento e comprometendo os resultados. Certo. Com o MMP, você faz uma aplicação no couro cabeludo mensal, né, para a questão da alopécia, da queda capilar. Você faz uma aplicação mensal, pode ser feita de 2 a 3 sessões, né, em intervalos de 30 dias, e depois uma manutenção a cada 6 meses ou até mesmo anual, né? Então é um procedimento que baixo complicação, né? Baixo índice de complicação, e que oferece no outro dia a pessoa consegue trabalhar normalmente, não vai ter que se afastar das suas atividades habituais por nenhum período, não. É um procedimento bastante tranquilo, assim, tolerado. Agora, doutor, quando se fala de alopécia, existem vários graus de alopécia. Essa técnica, ela trata todo tipo de alopécia? Ela é mais indicada para a alopécia androgenética, que é a famosa calvície, né? Seja masculina ou feminina. Através do MMP, nós conseguimos melhorar calvícies iniciais, né? E aí você consegue retardar a queda capilar e consegue também recuperar parte da calvície que já está avançada. Hoje em dia, né, nós que temos aqui na equipe um cirurgião plástico, né, e faz transplante capilar, nós estamos fazendo o MMP inclusive antes do transplante, porque você melhora a área doadora, né, melhora o número de folículos pilosos para serem transplantados. Então, uma técnica que pode ser utilizada antes e após o transplante capilar. Bem, doutor Pedro, e me diga uma coisa, para as outras patologias, quantas sessões são necessárias? De uma maneira geral, então, para aquelas manchinhas brancas dos antebraços, que são as leucodermias, geralmente em uma sessão a gente consegue melhorar 80% daquelas manchas. E aí no retorninho a gente vê se precisa ou não uma nova aplicação. Depende muito do número de lesões que o paciente tem. Para melasma, que são as manchas do rosto, o ideal é que se faça mais de uma sessão. Também vai variar de paciente para paciente, mas em média 2, 3 sessões, intervalos de 30 dias. Para cicatrizes são necessárias mais de uma sessão, e para uma outra indicação que eu acabei não dizendo, que é para as estrias, aquelas estrias brancas que tanto incomodam as mulheres e homens, também são necessárias uma média de 3 sessões, com intervalos aí também de 30 dias. Doutor, uma outra questão, feito essa aplicação, quais são os cuidados que deverão ser feitos depois da aplicação, doutor? O paciente ele sai com um curativo na área tratada, um curativo plástico, para manter o medicamento o maior tempo possível em contato com a pele e para que ele penetre para aqueles microfuros que nós fizemos com as agulhas. Então ele deve permanecer no mínimo 12 horas com aquele curativo, e no dia seguinte já é vida normal, evitar a exposição solar, né, são os principais cuidados. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico dermatologista da Clínica Múltipla, Dr. Pedro Vilaça. E o assunto no programa de hoje é a microinfusão de medicamentos na pele. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Eu sou o Dr. Dreyfus Fabrini e sou o cirurgião plástico da Clínica Múltipla. Então, Aguinaldo, hoje eu vou falar sobre um produto que tem dado o que falar, que é o Sculptra.
O Sculptra é um produto que é injetado na pele, que tem por finalidade principal o bioestímulo de colágeno. Com o aumento da produção de colágeno, ele tem como resultado o aumento da firmeza da pele e, portanto, a diminuição da flacidez. Com isso, a gente consegue melhorar aquela flacidez leve que algumas pacientes apresentam em braços, no abdômen, no glúteo, na coxa e principalmente na face. É importante ressaltar que de forma nenhuma ele substitui a cirurgia para aquelas pacientes que têm flacidez em excesso, mas pode, quem sabe, às vezes protelar a cirurgia para aqueles pacientes que não estão preparados para se submeterem a tal procedimento. Essa é a dica que eu tinha de hoje. Até a próxima semana. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico dermatologista Dr. Pedro Vilaça. Estamos falando de microinfusão de medicamentos na pele. Bem, doutor, essa técnica, existe algum risco, doutor? Existe alguma complicação? Como qualquer procedimento médico, ele não é isento de riscos, né? Mas são riscos pequenos, né? Os principais riscos, como a gente infunde medicamentos na pele, existe o risco de uma alergia, né? Uma alergia, como qualquer pessoa pode ter uma alergia a um simples medicamento para dor de cabeça. Exatamente. Né? Uma dipirona, um analgésico utilizado corriqueiramente. Então existe o risco de alergia aos medicamentos que vão ser utilizados. Mas às vezes a gente faz um teste alguns minutinhos antes de realizar o procedimento em uma outra área, por exemplo, às vezes atrás da orelha, que é uma área que está bem escondidinha ali, fazemos um teste com os medicamentos, aguardamos um pouquinho para ver se não tem nenhum processo alérgico. E um outro risco que pode acontecer está mais relacionado ao melasma, que é aquela manchinha marrom acastanhada no rosto, né? As pessoas que têm manchas escuras, amarronzadas, qualquer procedimento elas tendem a escurecer suas manchas. Então pode acontecer um escurecimento transitório, passageiro ali da área, por causa do tratamento, mas assim que o medicamento é absorvido e começa a fazer efeito, ele consegue clarear aquela manchinha. Então, os principais riscos envolvidos são processo alérgico e um possível escurecimento transitório das manchinhas, né, que a gente chama de hipercromia pós-inflamatória. O procedimento é bastante seguro, é feito em consultório
e o paciente fica no momento da aplicação com uma leve vermelhidão na pele, que a gente chama de eritema, né? Um leve eritema, uma vermelhidão transitória, e consegue trabalhar no outro dia, bastante seguro o procedimento. Doutor Pedro, me diga uma coisa, essa técnica, ela pode ser aplicada em gestantes? Não, de uma maneira geral, são poucas contraindicações ao procedimento, mas a indicação mais clara seria realmente para gravidez. Primeiro porque não tem estudos e segundo porque os medicamentos utilizados não são permitidos para gestantes, né? Alguns dos medicamentos, na verdade, são contraindicados, elas não podem, né, utilizar, então realmente gravidez deve ser evitada. Inclusive, nós recomendamos, né, para mulheres em idade fértil que esteja utilizando algum método anticoncepcional, né, associado ao preservativo, para que não haja risco de que fique grávida após a realização do procedimento. Agora, doutor, essa restrição ela se restringe só a gestantes ou nós teríamos outras restrições? Há algumas pessoas que sabidamente têm alguma alergia, né, aos medicamentos que vão ser utilizados, também não devem realizar o procedimento. Lactantes, né, as mães que estão amamentando os filhos também não podem realizar. E essa é uma queixa, uma pergunta bastante frequente, porque logo no pós-parto é muito comum um aumento da queda capilar. Então as mulheres de pós-parto vêm à procura de tratamento, mas não podemos realizar o MMP, né, no caso para queda capilar em pacientes logo após o parto. Bem, doutor Pedro, pelo visto então as restrições são mínimas, né, doutor? São poucas as restrições à técnica, mas o importante é individualizar o tratamento. Cada paciente tem as suas restrições, né, as suas peculiaridades. Então é importante que através de uma consulta com um dermatologista seja avaliado e bem indicado, né? Tudo começa através de uma boa consulta. Com certeza. É o que eu sempre digo aqui no programa, né, doutor? Cada caso é um caso. É verdade. É verdade. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com o médico dermatologista da Clínica Múltipla, Dr. Pedro Vilaça. Dr. Pedro, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Fico muito feliz, sinto-me lisonjeado mesmo pelo convite. Parabéns e sucesso, doutor. Obrigado. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é nossa prioridade. Múltipla Clínica. Prepare-se para o seu melhor momento. Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica.